Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. Para surpresa de ninguém, o Tarifa Zero é uma das vedetes desta campanha, rolando em bocas de candidatos de todo o espectro político e até virando cartilha do PT. Nós puxamos algumas das várias conversas que tivemos sobre o Tarifa Zero para mostrar em que pé estamos. O Dimas Barreiro, conselheiro da NTU e presidente do Sindicato de Empresas de Ônibus do Ceará, faz uma afirmação muito interessante sobre o tema. A gente ainda não definiu exatamente o que é que se chama de tarifa zero, que vem à cabeça de todo mundo, simplesmente é um serviço sem catraca, vamos assim dizer. Todo mundo chega e usa. Mas não precisa ser exatamente assim. No caso de Maracanaú é diferente, você tem lá públicos escolhidos. Um dos pioneiros a colocar a mão na massa, o prefeito Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista, conversou conosco sobre a experiência e dá algumas pistas que ajudam a pensar. Quando você implanta o sistema de transporte gratuito, você já reduz o custo operacional em torno de 20% do seu custo. Se fosse subsidiado, você não precisa cobrador, você não precisa ter tesoureiro, você não precisa ter fiscal, você não tem que ter o custo da imprevisibilidade. Então isso acaba reduzindo o custo operacional. Tem uma outra discussão que corre em paralelo há tempos, que vira e mexe a gente aborda no podcast do transporte, que é o marco regulatório com o Sistema Único de Mobilidade, como os guarda-chuvas da Tarifa Zero. Um defensor firme desta ideia é o diretor do MDT, Wesley Ferro. Não é a tarifa zero que vai garantir a implementação do SUM. É o contrário, é o SUM que pode garantir a implementação de um programa universal de tarifa zero no país todo. Uma história de sucesso na nossa área é a do Adílio Batista. Aos 41 anos, ele está na prateleira de cima de um dos maiores grupos de transporte do país, que reúne empresas como Garcia e Brasil Sul, depois de subir muito no grupo JCA. Adílio, que tem nome de craque do Flamengo, lembra do time do Zico? Avisa que no mercado do transporte de passageiro, camisa também não ganha jogo sozinha. Não existe mais espaço no mercado para o sempre foi assim. Aquele cenário onde as pessoas tinham aquele amor pela marca a ponto de ir direto naquela empresa para viajar, independente de cenários positivos ou negativos, seja de frota ou seja de valor de passagem, já não existe mais. Então isso faz com que o dia a dia tenha que ser inovador. E o grupo tem se inovado. Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, debulha os dados da última pesquisa que mostra que quem mora em São Paulo está gastando mais tempo no trânsito para ir e voltar para casa. E os passageiros paulistanos reclamam com razão. Na percepção da população, os maiores problemas do transporte por ônibus são frequência, lotação e pontualidade. O tempo médio de espera nos pontos dos ônibus é de 24 minutos. Sempre atento ao que rola nos bastidores do transporte de passageiros, Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, esmiuça a briga mais comentada reunindo gigantes do mercado. O poderoso grupo Comporte, do grupo de Constantino Oliveira, ofereceu uma quantia de R$1 milhão por mês, 5 vezes mais do que paga a Susan Tour do ABC Paulista pelo arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das empresas Viação Itapemirim e Viação Caiçara, que faliram no dia 21 de setembro de 2022. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro.
Conforme a gente vem falando, tarifa zero está se tornando uma tendência e um objeto do desejo de prefeituras e candidatos Brasil afora. A paternidade da ideia em solo brasileiro vem do governo Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo, lá nos idos de 1989, quando o então secretário de Transportes da capital paulista, o engenheiro Lúcio Gregory, colocou a proposta na mesa. No entanto, a ideia era muito diferente para a época e depois de apanhar muito, andou sumida. Isso até os tempos da pandemia, quando o sumiço do passageiro fez algumas cidades entenderem que elas eram parte do problema e se moverem a ponto da tarifa zero ganhar certa atração. Hoje temos quase 120 cidades espalhadas por 11 estados e sob várias bandeiras políticas, oferecendo ônibus de graça para a população, além de incontáveis candidatos prometendo adesão à tarifa zero. Aliás, o próprio Partido dos Trabalhadores lançou uma cartilha convocando seus quadros a abraçarem a ideia nesta eleição. O PT quer marcar posição, já que hoje a tarifa zero não pertence mais a um só lado do espectro político. Aproveitando este momento da campanha eleitoral, vamos dar uma volta pela tarifa zero. Um dos cases de sucesso da tarifa zero, por exemplo, surgiu em Caucaia, Ceará, cidade governada por Vitor Valim, que já foi do PFL, do PHS, do MDB, era do PROS quando implementou a ideia e agora está no PSB. Outras cidades da região metropolitana se agitaram. Dimas Barreiro, conselheiro da NTU e presidente do Sindicato de Empresas de Ônibus do Ceará, numa entrevista pra gente, falou sobre a visão das empresas sobre as experiências do Ceará. O caso de Caucaia chama muita atenção, diferente de vários municípios que eu vi de tarifa zero. Ele não é um município com nenhum diferencial arrecadatório, um PIB per capita baixo aqui da região metropolitana de Fortaleza. E por compromisso político do prefeito, ele chegou e resolveu fazer e fez. Batizado de Bora de Graça, o sistema de tarifa zero de Caucaia saiu de cerca de 18 mil viagens diárias em agosto de 2021 para 90 mil, 3 anos depois do lançamento da novidade. E isso a um custo médio de 3,7 milhões de reais por mês para a prefeitura, o que equivale a menos de 3% do orçamento da cidade. Mas Dimas Barreiro, presidente do Sindicato de Empresas de Ônibus do Ceará, revela que há outras experiências interessantes na região. O primeiro foi o município do Eusébio, que na região metropolitana de Fortaleza é um município com uma boa área, mas com uma população reduzida, um serviço bem menor do que Caucaia. Era um município dormitório da região metropolitana de Fortaleza, muitos condomínios de casas de luxo e tal, as pessoas usam pouco transporte coletivo nesse sentido, mas ele começou. E quando começa aquela história de o que é que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, a prefeitura lá apostou nisso. E o sistema, então, foi crescendo, foi se robustecendo. Eu não sei de precisar o tamanho do serviço hoje, mas é muito maior do que começou. E virou, inclusive, um viabilizador desse vetor de crescimento de condomínios. Muita gente que vai para lá, mora lá, paga IPTU caro e não demanda nada do município. Eles vêm para Fortaleza todos os dias. Então, é uma cidade que tem esse diferencial. Mas o transporte coletivo virou um acelerador desse processo. Dimas Barreira lembra ainda que o objetivo da tarifa zero é sempre inclusão social e que, nesse sentido, há vários modelos à disposição de acordo com a capacidade do cofre dos municípios. O empresário cita, por exemplo, o caso de Maracanaú, que é outra cidade da região metropolitana de Fortaleza. A gente ainda não definiu exatamente o que é que se chama de tarifa zero, que vem à cabeça de todo mundo, simplesmente é um serviço sem catraca, vamos assim dizer. Todo mundo chega e usa. Mas não precisa ser exatamente assim. No caso de Maracanaú é diferente. Você tem lá públicos escolhidos, por exemplo, estudantes, cadastro único, Bolsa Família, né? Moral da história. Muitos públicos lá têm acesso gratuito ao transporte coletivo e assim como aconteceu em Caucaia, a demanda já se multiplicou. Então você veja aí o tamanho da inclusão que o projeto tem potencial para trazer. A ideia de ir zerando a tarifa pelas beiradas pegou no Ceará. O governador Eumano de Freitas, do PT, criou o Vai e Vem, que começou zerando a tarifa intermunicipal para estudantes e agora está beneficiando pessoas que estão atrás de emprego. Podcast do Transporte. Mas vamos viajar para outra cidade pioneira da tarifa zero. Bora para Vargem Grande Paulista, onde um ex-cobrador de ônibus lançou a ideia quando virou prefeito. Durante a Latibus, nós conversamos com Josué Ramos. Estou no meu segundo mandato, concluído agora o segundo mandato, implantamos tarifa zero em 2019.
5 meses antes da pandemia e graças a Deus foi um sucesso. Hoje nós somos a primeira cidade do Brasil com tarifa zero, ônibus zero e emissão zero de poluentes com ônibus elétrico e articulado. Com pouco mais de 50 mil habitantes, Vargem Grande Paulista faz parte da região metropolitana de São Paulo e o prefeito Josué Ramos conta um pouquinho da história da tarifa zero por lá. Quando assumimos em 2017, tivemos uma pressão muito grande da empresa de ônibus que operava, ainda no transporte precário, querendo que subsidiasse mais. Nós temos um orçamento que é uma pizza. Você destina uma parte para saúde, uma parte para educação, uma parte para transporte. Eu falei, não, eu vou destinar em torno de 3,5% a 4% do meu orçamento e vou implantar o tarifa zero. Vou locar ônibus com motorista, manutenção, a gestão da frota é da prefeitura, eu coloco as linhas conforme a demanda e necessidade, aumentou a quantidade de passageiros, eu aumento a quantidade de ônibus rodando na linha, eu diminuo a quantidade de ônibus na linha e eu faço a minha gestão. A empresa vem, loca o ônibus com motorista, manutenção, ela tem uma previsibilidade do que ela gasta e com isso fica mais fácil de fechar essa conta. E foi assim então que a pequena Vargem Grande Paulista assumiu a gestão plena de seu sistema de transporte. O prefeito Josué Ramos pontua. Já sei quanto que eu gasto, o empresário sabe quanto que ele vai gastar também com funcionário, desvalorização da frota, então é o ganha-ganha. Ganha o empregado que deixa de descontar 6% da sua folha de pagamento, como prevê a legislação trabalhista, o empregador deixa de gastar de 8% a 10% com a sua folha de pagamento e a cidade ganha, porque as pessoas circulam mais na cidade, sobra todo mês um valor a mais que ela pode ir no mercado fazer uma boa compra, pagar uma faculdade para o filho, se juntar a renda familiar do que economiza de vale e transporte, é muito grande, chega aí a 800, 900, até R$1.000 por mês de economia familiar, onde ele vai fazer outros investimentos. E a prefeitura ganha no retorno de impostos. Para completar, o prefeito Josué Ramos ainda explica quais são as vantagens do sistema que ajudam a fechar a conta. Quando você implanta um sistema de transporte gratuito, você já reduz o custo operacional em torno de 20% do seu custo se fosse subsidiado, tarifado pelo sistema que opera hoje, o sistema de concessão. Por quê? Você não precisa cobrador, você não precisa ter tesoureiro, você não precisa ter fiscal, você não precisa ter uma série de custos indiretos, você não tem que ter o custo da imprevisibilidade. Então isso acaba reduzindo o custo operacional. Então, se uma empresa tem um custo operacional de R$1 milhão por mês, esse custo vai cair para 800 mil. Isso você pode renovar a frota, você pode investir mais e você tem um controle dos seus munícipes. E evidentemente que vai aumentar a demanda. Eu transportava 40 mil passageiros por mês, hoje são 140 mil transportados. Podcast do Transporte. O economista Wesley Ferro é diretor executivo do Instituto MDT, Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte, uma organização com uma longa história no setor do transporte urbano de passageiros e que há anos defende a criação do SUM, sigla que quer dizer Sistema Único de Mobilidade. Definido como um SUS da mobilidade, o SUM tem muito a ver com tarifa zero, mas Wesley Ferro, em entrevista ao podcast do transporte, coloca alguns pontos nos is. Não é a tarifa zero que vai garantir a implementação do SUM. É o contrário, é o SUM que pode garantir a implementação de um programa universal de tarifa zero no país todo. A tarifa zero foi implementada em vários municípios que conseguiram, com seus esforços orçamentários, garantir a implantação de programas de tarifa zero. Mas a característica principal são municípios pequenos, que têm sistemas menos complexos, sistemas pequenos, com frotas pequenas, com poucas linhas. Então, o que a gente tem visto é um comprometimento ano a ano nos orçamentos com a manutenção dos seus programas tarifa zero. O sistema de transporte público ele tem custos recorrentes de mão de obra, de insumos, e se você mantém esse programa funcionando só com recursos da prefeitura, você corre o risco de comprometer a execução das outras políticas públicas, saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, pode inviabilizar no futuro a própria continuidade do programa Tarifa Zero.
Por conta do rombo que a tarifa zero pode infringir nas contas de um município, o economista e especialista em transporte Wesley Ferro defende uma saída pela tangente à moda do Ceará e outros lugares, e de projetos que andam pelo Congresso Nacional. A tarifa é uma barreira, ela é um elemento segregador. Nós precisamos garantir que esses segmentos, com renda menor, essa população vulnerável, consiga acessar o transporte público. Os municípios poderiam começar a discutir uma forma de incorporar esses segmentos mais vulneráveis. A tarifa zero, ela pode ser vista sobre a ótica de implementação por etapas. Não é possível garantir, por exemplo, em São Paulo, um programa universal que atenda toda a população, mas vamos pensar na perspectiva de incorporar os grupos que estão, por exemplo, no cadastro único. É uma linha de corte. Vamos, então, eliminar a cobrança de tarifa para esses segmentos aqui. E qual o impacto disso nas contas da gestão municipal? Como é que a gente faz a cobertura desse custo adicional? Então, assim, tem possibilidades para serem discutidas. Quem quiser saber mais, há muita literatura e dados. A NTU tem o relatório Tarifa Zero nas cidades do Brasil, que atualiza as informações. Tem a própria cartilha da Tarifa Zero do PT, que você acha jogando as palavras no Google. E claro, a nossa ANTP tem a cartilha Como Ganhar Eleições 2024, que além de informação, tem uma lista bem completa de textos e seus QR Codes facilitadores. Podcast do Transporte. Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, está preocupada com os dados alarmantes sobre o tempo que o passageiro de São Paulo gasta dentro do transporte, principalmente no ônibus. Olá! Na Semana da Mobilidade, uma notícia preocupante. O tempo de deslocamento pelo transporte público aumentou em São Paulo. É isso que mostra uma pesquisa divulgada na última semana, que foi realizada pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o IPEC. Um dos destaques é que o tempo médio de deslocamento dos moradores da capital paulista é de 2 horas e 25 minutos. No caso de quem utiliza o transporte público, o tempo é de 2 horas e 47 minutos, o que indica um aumento de 10 minutos em relação ao último levantamento feito em 2023. Já quem usa o automóvel demora em média 2 horas e 28 minutos. E para quem anda de carro, houve uma redução de 18 minutos nesse tempo de deslocamento, na comparação com o ano passado. O ônibus municipal é o principal meio de transporte da população, seguido pelo carro e pelo metrô. O número de pessoas que usam o transporte individual vem sendo reduzido de acordo com a pesquisa. Em 2021, representava 54%. Neste ano, caiu para 38%. Por outro lado, o número de usuários do transporte público está crescendo. Em 2021, era de 45%. Neste ano, chega a 61%. Na percepção da população, os maiores problemas do transporte por ônibus são frequência, lotação e pontualidade. O tempo médio de espera nos pontos dos ônibus é de 24 minutos. Em 2023 era um pouquinho menos, 21 minutos. O preço da tarifa também é um dado importante para a população. 4 em cada 10 pessoas afirmam que deixam de visitar amigos e familiares por causa do preço da tarifa, e 1/3 afirma que deixa de fazer atividades de lazer pelo mesmo motivo. Nesse contexto, 66% dos paulistanos ouvidos concordam totalmente que a tarifa zero, praticada aos domingos em São Paulo, deveria ser ampliada para todos os dias da semana. Entre as conclusões da pesquisa, nota-se que o uso do transporte coletivo vem aumentando desde a pandemia, o que é bastante positivo. Mas com relação aos ônibus, a pesquisa mostra que os esforços do poder público para melhorar o transporte não estão sendo percebidos pela população, uma vez que os problemas apontados persistem há anos, frequência e lotação seguidos de pontualidade e preço das tarifas. Enfim, a pesquisa traz dados muito importantes para se pensar sobre mobilidade e transporte público, não apenas na capital paulista, mas nos grandes centros urbanos do país.
Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. Admo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, está em cima de uma disputa que é assunto em todo o mercado da mobilidade. O caso Suzantur versus Grupo Comporte pelo controle da massa falida da Itapemirim Caiçara. O Diário do Transporte trouxe nesta semana mais uma atualização do caso Itapemirim e agora com uma informação considerada bombástica pelo mercado de ônibus rodoviários. O poderoso Grupo Comporte do grupo de Constantino Oliveira ofereceu uma quantia de R$1 milhão por mês, 5 vezes mais do que paga a Suzantur do ABC Paulista pelo arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das empresas Viação Itapemirim e Viação Caiçara, que faliram no dia 21 de setembro de 2022. Junto com a falência, a Justiça de São Paulo autorizou que a empresa Suzantur operasse por arrendamento as linhas como uma forma de os credores obterem uma parte do dinheiro que têm direito. Para se ter uma ideia, nesta semana o Diário do Transporte também atualizou a dívida da massa falida do Grupo Itapemirim. Essa dívida deixada pelos antigos administradores, a família Cola e também Sidney Piva de Jesus, já chega a 2 bilhões e 600 milhões de reais, com o potencial de chegar a 3 bilhões e 700 milhões, já que há muitas ações na justiça contra o antigo grupo Itapemirim. Pois bem, além de oferecer um valor 5 vezes maior, o Grupo Comporte também diz que não quer preferência no leilão da marca e das linhas da Itapemirim que ainda vão ser realizados, bem como não quer o desconto dos investimentos feitos, como é hoje o contrato com a Suzantur. Confere lá, www.diariodotransporte.com.br. Podcast do Transporte. Com a Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. É interessante como a cabeça das pessoas muda com o tempo. Bom, pelo menos é isso que parece essa enxurrada de propostas de tarifa zero que apareceu nas eleições municipais. Gente de tudo quanto é lado da política, da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, está propondo tarifa zero. À torto e à direito. Bom, a questão principal é o seguinte, vamos olhar um pouco para trás. Olha aí no retrovisor. A gente vai ver que, infelizmente, muita gente que anda falando com a boca cheia dessa proposta quase não investiu em corredores de ônibus, por exemplo, ou então em melhorias no transporte público. Mas fala em tarifa zero. Agora, cá entre nós, tarifa zero sem qualidade, não vale nada. Afinal de contas, o passageiro não quer somente andar de graça. Não adianta nada andar de graça se o ônibus chega atrasado, se o ônibus é uma porcaria, se ele nunca sabe quando o ônibus vai passar. Enfim, tarifa zero só vale a pena se vier junto com ela a palavrinha qualidade. E qualidade exige principalmente compromisso. Portanto, muito cuidado com as propostas que estão saindo pela aí. Não dá para acreditar somente em proposta de campanha. A gente tem que principalmente saber da onde sai o dinheiro e principalmente do que os candidatos estão falando de fato.
porque a gente sabe que depois, na prática, o dinheiro vai todo para asfalto, ao invés de ônibus. Podcast do Transporte. Normalmente as pessoas do mercado que entrevistamos no podcast do transporte seguem o perfil do poder no Brasil. São pessoas brancas, homens, uma boa parte descendentes de donos de empresas e por isso é sempre bom receber vozes diferentes da nossa área. O Adílio Batista, fluminense de Barra Mansa, 41 anos, começou a carreira vendendo bilhetes no que hoje é o grupo JCA. Determinado, ele foi estudando e progredindo na carreira. Fez faculdade de marketing especializada em gestão comercial e uma penca de pós-graduações, compliance, governança, gestão de riscos, manufatura, logística e operações, gestão de manutenção, MBA em marketing estratégico com ênfase em transporte. Mas vamos deixar o nosso entrevistado com o nome de craque do Flamengo contar pra gente. Comecei literalmente debaixo da base, iniciei na operação no terminal rodoviário, e já com 19 anos, e atuei praticamente em todas as funções dentro do segmento rodoviário de passageiro. Desde rodoviária, quanto financeiro, operação, comercial, encomendas, praticamente todos os cargos operacionais de assistente, encarregado, coordenador, supervisor, chegando ao nível gerencial, onde na última empresa dediquei 17 anos da minha vida, onde que eu exerci no último cargo a gerência comercial e operacional. Vi no momento de encarar novos desafios, fui convidado pelo grupo GBS, Garcia, Brasil Sul e agora Santo Anjo faz parte do grupo. Eu vim para essa fase aí assumir o departamento comercial desse grupo conceituado. A gente está muito preparado para a mudança, dá aquele frio na barriga, a vida foi se baseada em um grupo e foi um novo, mas esse novo tem sido muito desafiador. A gente verifica a importância, do pleno conhecimento no dia a dia, de inovação. E eu tenho tido esse conhecimento que sempre esteve dentro da minha realidade, que é o mundo operacional e o comercial do transporte. A gente perguntou ao Adílio como foi a mudança da sua região sudeste para novos ares na região sul. No meio de transporte rodoviário, ele se encontra muitas empresas familiares, quase todas, dentro do último grupo trabalhado. Eu conquistei meu espaço lá dentro. Você fica com aquele pensamento, como será? Como vai ser? Qual é a política? Qual é a cultura? Porque por mais que sejam no mesmo segmento, quando você sai de uma região sudeste e vai para a região sul, a cultura é diferente. A filosofia da empresa, não só a cultura da região, mas sim da empresa é diferente. Mas eu sempre tive uma seguinte opinião: nosso ambiente nós fazemos. Eu sempre tive um leque muito amplo de relação, e essa relação sempre foi feita baseado em confiança, empatia, credibilidade, em fazer basicamente aquilo que você prometeu e cumprir. E isso, você tendo essa empatia, confiança, conhecendo a área que você vai atuar, onde você chegar, você conquista o seu ambiente. E eu vejo hoje dentro do grupo GBS muita tranquilidade para trabalhar. São sócios que dão liberdade para trabalhar, te deixam muito confortável para que você tome as suas decisões. Nós estamos aqui no cargo de gerente comercial, mas é uma diretoria, porque eu respondo direto para os donos da empresa, que trabalham ativamente no grupo. E essa proximidade até vem em comum junto com essa liberdade de trabalhar que te faz ter essa facilidade no dia a dia. Então a dificuldade encontrada inicialmente foi a dificuldade do novo, como vai ser daqui para frente. Mas com 20, 30 dias já estava adaptado e já estava deslumbrando aquilo, novos cenários, novos mercados, a nova realidade. Então vamos falar da GBS. Dentro do grupo, 90% da atividade é transporte de passageiros. Temos a Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, Princesa do Ivaí e Londres Sul. A fatia menor do bolo faz transporte de carga, transporte urbano dentro de Londrina, fretamento contínuo e turismo. A principal frente do grupo hoje está na região de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas com braços que chegam a São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Como está o seu mercado e sua realidade? O grupo tem se posicionado cada dia mais agressivo. O grupo está preparado para crescer, buscar novos cenários, funcionamento, tem investido pesado, vai continuar investindo e o mercado atualmente
está se voltando para quem quer fazer algo diferente. Não existe mais espaço no mercado para o sempre foi assim. Aquele cenário onde as pessoas tinham aquele amor pela marca a ponto de ir direto naquela empresa para viajar, independente de cenários positivos ou negativos, seja de frota ou seja de valor de passagem, já não existe mais. Então isso faz com que o dia a dia tenha que ser inovador. E o grupo tem se inovado. Interessante esta visão de que o público está se desprendendo emocionalmente das marcas. Por onde é esta fuga? Pelos preços, serviços, frota? O grupo GBS está em faixa de 2.000 funcionários, já passou dos 600 ônibus, a frota mais nova do Brasil, 2023-2024, e já sendo renovado a frota de 2023. Trabalhamos com um serviço totalmente diferenciado, carros nossos que a gente chama de cama total e plus. São serviços com a poltrona com inclinação de 180 graus, massageador em todas as poltronas. Cada dia mais vemos a necessidade de estar mais próximo da população, não só como um transporte que vai levar do lugar A para o ponto B, mas sim fazer história na vida das pessoas, ser referência na vida delas. Por falar em estar próximo ao seu público, a diversidade é item indispensável. A Adílio do grupo GBS concorda. Nós temos várias motoristas femininas. A empresa tem investido muito nisso. Nós estamos preparando para nos próximos 2 meses mudar para a nossa nova estrutura de Londrina. Uma garagem extremamente nova, tem alojamento feminino, que dentro da realidade de transporte rodoviário de passageiro, muitas empresas não possuem. Nós temos um espaço mulher dentro dos ônibus, onde a mulher garante que ao lado dela, naquela poltrona, vai ter uma outra mulher. Nós temos esse trabalho designado a dar essa comodidade, esse conforto a mais. Então a empresa tem cada dia mais se colocado muito à frente a essa questão. Nós temos poltronas específicas para mulheres. São 4 poltronas. Ela pode escolher aquelas 4 poltronas. Ter a certeza que vai ter uma outra pessoa do sexo feminino ao lado dela. Aproveitamento aí de 95% dentro das ocupações. Basicamente, são as poltronas que são mais procuradas inicialmente. Como uma empresa que opera no Sul, não dá para não perguntar sobre como lidaram com as enchentes e como lidam hoje com os incêndios que atrapalham trânsito, param estradas e por aí vai. Quando a gente verifica a situação do clima, a gente pode colocar tudo dentro de uma realidade da tragédia que aconteceu na região do Rio Grande do Sul, onde nós ficamos lá mais de 30 dias com a nossa operação praticamente toda parada. Então, o clima a gente tem verificado sim uma certa mudança, isso é nítido para todos dentro do país e fora do país. Afeta diretamente, chuva intensa, a demanda da carne. Recentemente, São Paulo em chamas, interior de São Paulo praticamente intransitáveis em algumas rodovias. Automaticamente a demanda cai, pessoas ficam até receosas de viajar. Então, essa conscientização tem que existir sim, porque afeta diretamente todo o ramo do transporte rodoviário do Brasil, não só o rodoviário. Podcast do Transporte. Tanta coisa para pensar nessa história de tarifa zero. Eu lembro, eu era pequena quando a prefeita Erundina de São Paulo falou que queria dar ônibus de graça. E eu lembro da minha família, dos amigos, até o pessoal do ponto de táxi reclamando como se o céu fosse cair. Ia ser um ralo de dinheiro para as empresas de ônibus, e tem... Passa o tempo e a gente vai entendendo como se forma o preço da passagem e o custo da nossa viagem. E bilhetagem e controles para ficar mais transparente. Agora chega a eleição e o tarifa zero não tem mais lado. Da esquerda para a direita, tá uma festa de propostas. Mas eu aprendi que enquanto não tiver marco regulatório, que é quem vai fazer o governo federal botar a mão no bolso, o dinheiro sai das prefeituras. É apertadinho, tira de outras coisas necessárias. Espero estar viva quando não se precisar mais discutir tarifa zero. E eu vou descer aqui. Será que tem crédito no meu cartão?
Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, no Diário Bazani do Diário do Transporte, também de Marcelo Fontana da OTM Editora e dos colegas da ANTP. A produção do Podcast do Transporte é da Toda Onda. No texto, Fátima Mesquita e Meg Vicente, que também nos empresta sua voz. Lala Moreira na edição, Letícia Patu e Mari Camargo na produção. Voz padrão, Irineu Toledo. A direção é do Luiz Henrique Romagnoli. Gostou? Então compartilhe o Podcast do Transporte na sua empresa, nos seus grupos, para os seus amigos. Distribua o nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha. Enfim, ponha nosso podcast para rodar. Ah, sim, e todas as sextas-feiras, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Até o próximo episódio. Um abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.